E aí, meu amigo Azulino, hoje é sexta-feira, então acho que vocês merecem um descanso. Eu também mereço um descanso, né? Então esse vídeo vai ser um pouco mais leve, sem as luzes muito aqui no fundo, tá bom? Sem muita edição e tudo mais, até porque as notícias que saíram, né, aqui foram a respeito de contratações. Tá bom? Então a gente vai falar sobre elas bem rapidamente, tá bom? Sem muito corte, sem muita pausa, esse vídeo, tá? Mas é importante que você saiba a respeito do que está acontecendo no Clube do Remo, tudo bem? Bem, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, lembra do Pablo Roberto? Pablo Roberto, fui olhar aqui no monitor, tá bom? É que o que acontece? O Clube do Remo, ele anunciou a renovação. Aí tem gente que vai falar, não, Nicolas, eu não lembro do Pablo Roberto. Quem é esse ser, esse dito cujo aí que você está falando? Quem é? Quem é esse incircunciso? Pois bem, o Clube do Remo contratou o Pablo Roberto para jogar ali no final da Série C, né? Lembra quando a gente estava com aquele problema no meio de campo, né? Aí o que acontece? Não tinha uma opção decente, porque vou lembrar que chegou Albano, não deu jeito, chegou, enfim, Jean Patrick, não deu jeito, chegou com muitas expectativas ali o jogador que veio do Botafogo da Paraíba e não deu jeito também, né? Agora desculpa, fugiu o nome, mas enfim, no momento que a gente vai gravar, o nome ele foge, né, da nossa cabeça. Incrível. Mas o que acontece? Aí, só que mesmo assim não se resolveu o problema do meio de campo. Né? Um problema que a gente já tem no meio de campo desde G2. O que o Clube do Remo fez no final, né, ali no final, contratou, né, nessa busca enfreada por um meio-campista que desse certo. Lembrando, o Jean Patrick não era meio-campista. Inclusive, a situação estava tão horrenda, né, digamos assim, que o Clube do Remo teve que contratar alguns volantes para ver se dava jeito ali na situação, como foi o caso do Jean Patrick, que acabei de falar para vocês. Né? Mas Jean Patrick, inclusive, né, que alguns torcedores estavam pedindo a volta do Jean Patrick. E aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês têm na cabeça de pedir a volta do Jean Patrick, tá? Mas, enfim, eu sei que foram uma parcela aí pequena dos torcedores, tá? Eu vi, eu não tô falando que eu vi isso, tá? Mas comentei a tua opinião, se tu acha que o Jean Patrick deveria voltar, na minha opinião não, tá bom? De forma alguma. Mas um dos contratados nessa reta final do campeonato já foi o volante Pablo Roberto, tá bom? E o que acontece? O Clube do Remo, ele anuncia que ele está renovando com o jogador. Vai ficar para a próxima temporada. Mas, Nicolas, vale a pena realmente? Bom, o que acontece? Saíram algumas notícias que estavam dando indício que o Clube do Remo estava negociando com o volante, né? Com esse volante. E assim, a gente não viu ele jogar por um bom tempo para saber ali como avaliá-lo, mas as partidas que ele fez pelo Clube do Remo, ele pelo menos ali fez algo decente se comparado aos que estavam nos dando um calafrios, né? Que foram esses que eu citei aí atrás. Então o Clube do Remo aí ele renova com o volante que tem 23 anos, tá bom? Então ele vai fazer a segunda temporada aí pelo Clube do Remo e tu já vai comentar aqui embaixo. E aí, acha uma boa, acha uma péssima escolha do Clube do Remo. Também teve o Eric Flores, tá? Quase que eu esqueço do Eric Flores, que também não foi bem na temporada passada. Acha que é uma boa renovar com o Pablo Roberto? Pois bem, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que um atacante do Figueirense está vindo para o Clube do Remo, né? O Clube do Remo contratou o atacante Jean Silva, de 33 anos. Aí é o gatilho, né, pra galera começar. Aí eu vi o sub-30 do Clube do Remo. Mas não, o Clube do Remo tá fazendo as contratações ali que, como eu sempre falo nos vídeos, vocês pedem, o treinador tem que indicar. O treinador indica, vocês, não, veja, é muito velho, fez uma péssima temporada, tá vindo de time rebaixado. Pessoal, não é assim. Vamos evocar a realidade aqui das coisas como elas realmente devem ser. Enfim, mas o que acontece? Ele teve umas boas passagens, aqui diz a notícia, pelo Ipiranga, Sampaio Corrêa e pelo Figueirense, onde atuou por último. Nessa campanha aqui, o Figueirense chegou à segunda fase, se eu não me engano, ficou a 1 ponto de subir. Figueirense ficou a 1 ponto de subir, tá bom? Quem subiu foi o Vitória, no final das contas, na segunda colocação ali. Enfim, primeiro o ABC naquele grupo, que também continha o nosso rival, tá? Paysandu. O que acontece? Ele é um novo contratado para o Clube do Remo, né, para essa temporada agora, e algumas pessoas, né, e eu não me surpreendo por isso, já vieram falar assim mesmo, olha, querido, uma péssima contratação do Clube do Remo, uma péssima contratação. Por quê? Porque é um atacante que não faz gol. É um atacante que não faz gol.
O Nicolas de 5 meses atrás ficaria surpreso com as pessoas falando isso. Mas hoje em dia eu não fico mais, sabe? Porque muita gente não sabe distinguir o centroavante do atacante que é ponta. Tá? É igual, por exemplo, eu vi uma afirmação absurda esses dias. Desculpa, eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Só fazer uma analogia. Eu vi uma declaração absurda que foi alguém que disse assim mesmo: o tal jogador tem só 33 gols na carreira, né? Um jogador que foi selecionado para a seleção. Enquanto o Gabigol, ele tem 33 gols só em um ano. Né? Mas ele se esquece ali que o outro jogador, que atua inclusive em um time europeu da Premier League, ele é ponta. E ele tem 21 anos só, enquanto o Gabigol não. Então é isso, no final das contas, as pessoas pegam, olha só, ele tem, aí vai pegar os números do rapaz, 19 jogos e 3 gols. E como é isso? Um atacante que não faz gols, quer que tenha 19 jogos e 10 gols, tá? Na temporada. Se ele tivesse 19 jogos e 10 gols, ele não viria pro Clube do Remo. Eu posso deixar bem claro isso pra vocês, tá? Mas 19 jogos, a não sei que fosse muito amor, né? Enfim. Mas 19 jogos e 3 gols. Ah, não presta. Claro que presta. Quer dizer, vamos lá. Não presta porque fez 3 gols, mas o cara é ponta. O cara é ponta. Ah, não, mas o atacante tem que fazer... O ponta também tem que criar jogadas. Enfim, dar assistências, pré-assistências. Então, é mais um daqueles episódios da torcida imediatista, porque querendo ou não, a nossa torcida, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas ela é muito imediatista. Elas acham que as coisas têm que funcionar imediatamente, elas acham que as coisas têm que, tipo assim, dar resultado imediatamente, né? Não a longo prazo. Né? Tipo assim, querem que dê resultado imediatamente, sendo que nem começou o campeonato ainda, sabe? Uma coisa é você ser imediatista no momento em que o time tá em crise, precisa de alguns pontos para não ser rebaixado, aí a gente precisa de um resultado imediato. Aí você tem que ser eficaz porque você não foi eficiente, tá? Durante a temporada. Mas esse é um trabalho para ter um time que é eficiente. No momento a gente não precisa de um time eficaz porque ser eficaz é muito mais difícil que ser eficiente. Tá? Então chega aqui um ponta que tem 3 gols em 19 jogos, aí não presta, né? Porque a torcida é imediatista, né? Porque a torcida não sabe a diferença de um atacante ponta para um centroavante. Então assim, é difícil, é muito difícil no final das contas. E esse é um dos motivos, né, que eu faço esses vídeos diariamente, que é para rebater isso, porque um torcedor desses, ele não guarda essa opinião só para ele, né? Ele faz a cabeça de uns 30 ali. E os 30 acabam, de certa forma, desejando o pior pro jogador. Né? Desejando o pior. No final das contas, a gente quer que... Alguém que torce pro Clube do Remo, quer que esses jogadores atuem mal pelo Clube do Remo? Não, então por que secar eles antes da hora? Como foi o caso, e eu vou sempre falar aqui, do Diego Ivo. Eu não sei se o Diego Ivo vai ser bom no Clube do Remo. Eu não sei se ele vai ter um bom desempenho ali como zagueiro. Eu não sei. Mas as críticas contundentes que estavam sendo feitas ao jogador, muito pesadas, descabidas e desnecessárias, falando que o jogador não ia dar certo de jeito nenhum, que ele estava bichado, que ele estava lesionado, quando o próprio jogador atuou boas partidas pela Série B, tá bom? Era ali nos últimos jogos do CRB titular, uma partida sim, uma partida não, ou seja, enfim, alternava ali como titular na zaga do CRB. Tá? O CRB não caiu, o jogador publicou nas suas redes que ele se recuperou da lesão, enfim, há um bom tempo já, mas as críticas ele está lesionado, ele não vai jogar nada, ele tem mais de 30 anos, não vai dar certo, enfim, é isso. Tá? Então, no final das contas, é mais para responder essas pessoas e fazer com que outras reflitam. Tu concordas comigo no final das contas? Tu pode concordar, tu pode discordar. Eu nunca paguei comentário de ninguém, a não ser que a pessoa esteja me xingando, tá? Aí nem eu apago, tá? O próprio YouTube retira. O próprio YouTube retira, manda para análise e eu não tenho a menor paciência, né? A menor vontade de ficar analisando o xingamento de gente, tá? Então o YouTube mesmo retira e o que eles disserem que é xingamento, eu deixo eles retirarem o comentário mesmo. Mas se a pessoa discorda de mim, eu nunca retirei. A pessoa pode discordar e me refutar em um vídeo, mas eu nunca retirei. Sempre deixei nos comentários. Tá bom? Então comenta, tu concorda? Tu discorda? Enfim, isso é um espaço pelo menos que tu pode comentar. Mas essa é a minha opinião, tá? Eu não vou aderir
pelo menos não esse ano, essa pauta imediatista de vamos lá, o jogador não vai dar certo, ele nem atuou ainda, ele não vai dar certo. E no final das contas eu vou repetir o que eu falei no antepenúltimo, no penúltimo e no último vídeo. O Parazão será o teste para esses jogadores. E pode ter certeza, vocês tenham a certeza de que se eles não atuarem bem, não tiverem um desempenho ali mediano para bom, pode ter certeza que eu estarei aqui fazendo as devidas críticas, escutando os senhores e até trazendo essas demandas de vocês para cá. Por enquanto, críticas vazias, a esmo, eu não vou aqui ficar passando pano e é elas que eu pretendo responder, ok? Então é isso, um vídeo um pouco mais leve, mas que no final das contas era para ser leve. Eu vou ter que cortar esse cabelo, tá? Acabei sendo um pouco mais incisivo no que eu queria falar. Tu concorda, tu discorda, deixa aí nos comentários. Deixa teu like, te inscreve. Eu tenho um canal pra falar de futebol também no geral. A gente tá falando de Copa do Mundo lá, vai sair um vídeo novo. Tá aparecendo aqui no card. Te inscreve, cara, porque é muito importante, tá bom? Vai me ajudar muito. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Não só se inscreve lá, mas assiste até o final o último vídeo, porque é muito importante pra mim, beleza? Tchau, tchau.